Obrigado. Bom, boa noite para quem já entrou. Acho que vai ter mais pessoas vão entrando. Eu vou começando aqui devagar, até dar tempo das pessoas entrarem, mas para mim, para também não atrasar, porque a apresentação tá bem extensa, né? Então, eu aproveitei, queria inicialmente agradecer ao doutor André, que eu nunca falei, né? Mas assim, a gente traz aqui ídolos, né? Eu acho que você é um grande ídolo para a gente e também assim o que você me perguntar o que eu considero a característica mais importante de um médico, vamos dizer, um formador de opinião, eu acho que eu diria que é bom senso, tá? Então não é nada demais, mas é bom senso. Eu acho que talvez você seja o cara com mais bom senso que eu conheço dentro da oftalmologia. Então isso para mim assim, coloca num patamar realmente extremamente elevado, tá? E, e o tema não poderia ser melhor, porque é um tema que, como a gente estava falando antes, né? É um tema muito relevante. Eu fico escutando um monte de gente falar um monte de coisa e eu praticamente só concordo contigo. Então eu queria discutir esse tema exatamente com você, tá? E aí eu peguei dois artigos que vou compartilhar aqui. Peraí. Vocês estão vendo aí? Não, peraí. Então, sim, Sim. pode só botar como apresentador. Peraí. E instalar a fonte, né, Edu? Pois mas é Roisman. Me deixa quieto. Vocês estão vendo a barrinha aqui embaixo ou não? Não, a gente não tá vendo nada, tá vendo só seu slide. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, na verdade, quem não conhece o ACT, esse é um programa semanal que a gente discute artigos científicos super recentes das melhores revistas que eu tento selecionar de forma a atender casos do dia a dia, né? Nosso objetivo não é discutir filigrana, é discutir coisa que realmente vai mudar a nossa conduta amanhã. Então, eu acho que esses dois artigos são importantes. Um não tem necessariamente a ver com o outro, são dois artigos de buraco de mácula. Um não é uma sequência do outro, são artigos diferentes, mas que eu acho que no final eles vão servir para alimentar essa conversa. Queria de novo agradecer o doutor André, top 5 aí da retinologia do Brasil e principalmente da parte cirúrgica. Então, não poderia ser ninguém melhor para fazer essa discussão com a gente. E o primeiro artigo, tem vários autores aí, como vocês conseguem ver, né? Então, o Spade, ele às vezes dá uma louca nele, ele deve ter pouca coisa para fazer, ele resolve escrever um artigo sozinho, né? Assim, bem independente. E os artigos dele, eu sou fã, assim, fãzaço dele, e eu acho que ele raciocina sempre um pouquinho fora da caixa, ele tenta dar um. Os artigos dele são quase um editorial, né? Eles ficam no meio do caminho. Apesar de ser um artigo, ele acaba tendo um papel meio editorial. E aí ele começa a pensar nesse artigo co- como é que acontece a recuperação da FOV, né? Por que melhora a visão? Por que a FOV melhora? Que é uma coisa que a gente fica meio que, não, beleza, você tirou a tração anterior-posterior, tirou a tração tangencial, o buraco vai fechando e a coisa vai melhorando. Então a gente sempre fica num raciocínio um pouco mais superficial. E aí a pergunta dele é essa: por que que buraco fecha e por que que tem melhora de visão? E aí ele cria um, um termo que chama foveation, né? Como se fosse foveação, que é o processo de diferenciação da mácula para formar ali a fove. E ele compara esse processo curativo do buraco de mácula com o processo embriológico da formação da FOV. Então, esse é o objetivo dele, avaliar, e eu gostei que ele deixa, né, Ricardo, a gente que gosta de discutir esses aspectos assim, ele não coloca uma conclusão bonitinha no final para responder essa pergunta, mas pelo menos ele deixa a pergunta de uma forma bem ampla, né? Que é uma forma boa de você perguntar quando você sabe que a explanação vai ser cumprida e um pouco subjetiva, né? Então, avaliar o processo de curativo da mácula depois da cirurgia de buraco de mácula. Então, é um estudo retrospectivo com um paciente com um follow-up de pelo menos um ano. Ele fez três medições básicas, que não.
são importantes, mas a questão numérica aí não é tão relevante assim. Então, ele mediu o diâmetro mínimo do buraco, ele mediu essa distância internuclear interna, que está aqui marcado nessa imagem, vai do meio da nuclear interna de um lado e do outro, e a espessura da nuclear externa, que ele coloca assim até o EPR quando tem, né? Quando não tem, é zero, e quando essa distância quando não existe essa distância internuclear interna, ele também coloca como zero. E aí ele teve 22 olhos de 21 pacientes, com a média de idade de 60 anos, que é 65, que é a média de buraco mesmo. A grande maioria era mulher, que também é comum no buraco. A média da visão antes da cirurgia era 20/155, e depois da cirurgia ele fala que teve melhora estatisticamente significante, mas não é isso que importa nesse artigo. A medida média era de 390, quer dizer, não eram buracos grandes, eram buracos pequenos. E aí que começa a questão do dado numérico, serve para, na verdade, levantar esse raciocínio dele, né? Então, durante esse processo curativo, ele percebe que existe um aumento da distância internuclear interna e um aumento da espessura da nuclear externa. Até aí, ok. E uma lógica, uma redução do buraco de mácula. E aí ele mostra esse caso como um caso ilustrativo, tem outro também. Então, ele mostra que com 3 semanas depois da cirurgia, essa retina, a camada de célula ganglionar, ela mergulha, né, para a parte mais profunda da retina, e todas as camadas que estão debaixo, elas também seguem aquela curvatura para baixo. Opa, oh meu Deus. Pronto. Depois de 2 meses, começaram a aparecer essas granulações em cima do EPR, na região foveal, e 5 meses depois, aquelas granulações começam a formar, a se organizar. 11 meses depois da cirurgia, aquela formação linear daquelas granulações em cima, que ele chama de focos hiperreflectivos também, eles começam a formar essa linha que já começa a lembrar uma limitante externa, e aparece esse void, esse espaço subretiniano bem na região foveal. E depois de 17 meses depois da cirurgia, você já consegue ver que tem uma linha EZ ali aparecendo de forma mais destacada. Com 30 meses de cirurgia, a linha da zona elipsoide está quase completa e já tem uma camada consistente com a nuclear externa, que não tinha. A gente está falando de 30 meses depois da cirurgia e depois de 53 meses depois da cirurgia, que é uma coisa que a gente não costuma também ficar raciocinando no paciente no longo prazo, depois de um buraco fechado, mas ele repara que essa linha Z ficou completa. E aqui um outro caso que ele mostra, então, 2 meses depois, a granulação da retina externa, aquela granulação vai gerando esse espaço subretiniano e vai começando a desenhar uma limitante, e depois a EZ, a linha da elipsóide, ela se forma por quase completo, e depois tem um alargamento da nuclear externa na região foveal. E aí ele mostra esse caso com um desfecho ruim, que o buraco fecha, mas tinha essa área de defeito do epitélio pigmentado. E não teve, ele considera que foi por causa desse defeito do epitélio pigmentado, que isso foi um dado clínico relevante, você não tem essa migração das células da retina externa e não tem a constituição da nuclear externa ali em cima da região foveal. Então, um desfecho normal, né, básico. Quanto maior o buraco de mácula, pior a acuidade visual inicial. Isso teve uma relação com o desfecho visual inferior e um aumento da espessura da retina, da nuclear externa. Depois da cirurgia, estava associado com a melhora da acuidade visual. E aí que vem a parte mais interessante da discussão. Então, ele primeiro começa a falar que, na verdade, a gente sempre quer que tenha
o retorno da curvatura da fóvea, né? Isso no buraco de mácula, isso na membrana ép, mas ele fala que isso não é determinante ou importante para a melhora da acuidade visual. Pacientes com fóvea plana, por exemplo, podem ter uma acuidade visual boa. Então, não é isso que é a parada da recuperação do buraco de mácula. E ele começa a voltar, né, desde a época, até tirei alguma coisa para não ficar muito denso, mas ele volta na época da embriologia, da retina, da fóvea e tal. Mas o que é interessante é que a fóvea continua se desenvolvendo até os 25 a 30 anos, que é o pico de densidade, de cone na região da fóvea. Então, isso continua em desenvolvimento depois do nascimento. E aí aquelas células vão ficando essas células vão ficando mais adensadas na região foveal, com isso elas ganham altura e perdem diâmetro. E essa característica anatômica geraria uma plasticidade morfológica dessas células. Então, se elas estão adensadas e espremidas e altas, quando você perde alguma célula, você, de qualquer forma, consegue recompor aquela posição. Basta você diminuir a densidade, aquelas células ganharem diâmetro e perderem altura. Então, isso ele chama de essa plasticidade morfológica dos cones levaria a uma capacidade de ocupar o espaço, apesar da inabilidade de replicar, de ser uma célula que não é replicável. E aí ele coloca duas situações interessantes, né? Por que que acontece a melhora da visão, a melhora depois da cirurgia? Então o que poderia acontecer era uma contração desse tecido cicatricial para a fóvea, trazendo esses fotoreceptores de um lado e do outro. Mas isso não explicaria por que que a retina interna alarga depois de um tempo, né? Então, o que ele vê é que a retina interna se junta, depois a retina externa começa a se juntar e depois a retina interna começa a se afastar de novo, que exatamente esse é o processo de foveação. Então, se fosse um processo contrátil, você não teria por que a retina interna voltar a se separar ou voltar a alargar. Se você se conseguisse essa tração centrípeta, levaria a uma melhora das células da capacidade daquelas células da borda do buraco enxergarem, que é uma das teorias que o pessoal até comenta para justificar o transplante de retina, né? Ah, não, você está aproximando aquelas células da borda, tanto que tem gente que advoga que tem que fazer microperimetria antes dessa cirurgia para saber se a borda tem visão, mas isso não explicaria porque áreas que não tinham nuclear externa e que não tinham fotoreceptor, portanto, desenvolvem essas camadas posteriormente, né? Então, existe realmente um redesenvolvimento de uma camada que não existia lá. Apesar de ele só ter um paciente que teve aquele resultado ruim, que era o defeito do epitélio pigmentado, ele sugere que o epitélio pigmentado tem um poder, um papel crítico nesse processo de foveação, né? E essa migração incompleta para dentro dos vasos da retina externa, ou seja, essa perda desse adensamento do cone levaria a uma não melhora máxima da acuidade visual. E por outro lado, essa é a migração externa da retina interna, sem a migração interna da retina externa, levaria a aumento do risco de reabertura do buraco, que é uma situação incomum, mas que pode acontecer. E aí ele resume tudo isso dentro disso que ele considera o processo curativo da retina, que é exatamente, primeiro você tem um fechamento da retina interna, depois você tem um fechamento da retina externa dos fotoreceptores, você ganha nuclear externa na região foveal, né, a espessura da nuclear externa na região foveal, e a retina interna, baseado na nuclear interna, começa a se afastar depois, formando exatamente, tendendo a formar uma depressão foveal ou uma foveação. Tanto que não é comum a gente ver isso, né? A gente não vê como na membrana ép, o ênfio, né? A gente não vê a retina inteira passando. Então, se fosse um processo de tirou a membrana, tirou a tração e o buraco fechou, deveria fechar inteiro, assim, talvez, né? Então ficaria como se fosse um pós
de membrana épica e muitas vezes você não encontra a região da fóvea. Então não é isso que normalmente acontece no buraco de mácula e aí ele vai nessa linha de raciocínio. E de forma muito spadiana, talvez, né? Ele nem coloca a limitação do artigo como se o artigo fosse perfeito, né? Então ele nem toca nesse assunto. É, e aí eu coloquei algumas situações, né? Então ele tem 22 olhos, que é muito pouco, é um estudo retrospectivo e ele vai, na verdade, criando teorias ali em cima dos achados. Lógico que ele se baseia em embriologia, histologia, né? Ele tem base, tem inteligência para isso, mas não passa de uma teoria, ele nem coloca em nenhum momento isso, ele fala como se é isso mesmo que acontece. E aí eu vou para o segundo artigo, que a gente vê que tem já alguns autores até brasileiros, é um estudo multicêntrico. E aí nesse estudo, bom, na introdução ele fala que realmente a cirurgia de buraco de mácula convencional, com peeling de membrana, tem uma taxa de fechamento de 95%, com a taxa muito alta. E, por outro lado, a integridade da retina externa acontece em torno de 60% dos casos. Mas não é nem isso que ele vai falar, né? Então, ele comenta depois sobre os inúmeros tipos de cirurgia de resgate, vamos chamar assim, né, de segunda cirurgia, depois de uma cirurgia de buraco de mácula que falhou. Então, tem todas essas possibilidades. As mais famosas são o peeling adicional, quando você faz um peeling pequeno, que hoje em dia é incomum, uma ponte, né, ou uma colocação do tecido da limitante interna por cima do buraco de mácula. Existem outros materiais que já colocaram dentro do buraco de mácula. Talvez o mais famoso deles foi a membrana miniótica, e agora a gente tem o transplante autólogo da retina. Existem algumas outras técnicas de manipulação do buraco, como você fazer uma manipulação direta com um instrumento suave, ou uma dissecção das bordas do buraco com viscoelástico, enfim, que aí já são técnicas de manipulação do buraco. E aí a ideia dele realmente é comparar o desfecho anatômico e funcional em buracos de mácula secundário, ou seja, em cirurgias de resgate. E também é um estudo retrospectivo em pacientes que fizeram a cirurgia convencional da remoção da limitante interna. Só alguns poucos pacientes não fizeram, mas a grande maioria fez a cirurgia de forma convencional. E ele dividiu os pacientes, essa segunda cirurgia, em quatro grupos. O grupo do transplante de tecido, né, que basicamente é membrana miniótica ou transplante autólogo, da manipulação do buraco, que é a massagem das bordas do buraco, usando um finesse, usando um tano, enfim, técnicas de manipulação do buraco, levantar as bordas do buraco com BSS ou com viscoelástico, então são técnicas de manipulação do buraco. O flap de limitante interna ou repetir o peeling da limitante interna. E eles viram a visão e a taxa de fechamento depois de 6 meses. E aí tiveram 11 centros de quatro diferentes continentes, 72 olhos, a grande maioria mulher, também média de idade de 60 e poucos anos. Já a média de cirurgias prévias foi de 1,5. E em torno de 11 ou 12% dos pacientes não era um buraco convencional, não era um buraco de alto míope, é um buraco secundário a trauma, que são buracos que a gente já sabe que tem um pior prognóstico. Essa imagem da direita não, é do próprio paper do Close, né, do Flávio, mas é só para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, porque às vezes o Flávio ele mede pela menor distância, né? Então, aqui vocês estão vendo o meu mouse, seria essa distância que aí não a distância da base, né? Mas a gente vê que um buraco que é considerado grande, de 400 a 550 micras de abertura, é um buraco bem convencional, na verdade, né? A maioria dos buracos que a gente faz, ela está dentro desse espectro aí de até 600 micras. Então, não é uma grande coisa. Foi para isso que eu coloquei essa imagem. Mas o que importa em relação ao estudo é que a média do tamanho do buraco antes da segunda cirurgia foi de 684, no transplante 720, no flap 850, na manipulação 600, quer dizer, era um pouco menor, apesar de nenhuma dessas medidas tenha diferença estatística, apesar que, olha aqui, a repetição do peeling da limitante
500 micra, que é menor ainda, né? A taxa de sucesso no fechamento de buraco nessa segunda cirurgia foi de quase 80%. O que mostrou o pior resultado foi a repetição do peeling de membrana, e você vê que era o que tinha um buraco menor em média. Então, eu acho que hoje em dia a gente costuma fazer o peeling de forma bem satisfatória, 1 a 2 diâmetros de disco ao redor do buraco, então isso não costuma ter nenhuma. Repetir realmente o peeling não costuma ter um resultado muito diferente. E as outras categorias não mostraram nenhuma diferença. Então, o transplante de retina, que foram 20, o transplante de tecido, que foram 28 olhos, teve uma melhora de 13 letras e 90% de taxa de fechamento. Você vê que o transplante autólogo de retina teve, ele misturou a membrana miniótica com o transplante autólogo, e o transplante autólogo teve, ele não fala sobre a taxa de fechamento, mas ele fala sobre a melhora da acuidade visual, que foi aí de 25 letras. Foi uma melhora bem razoável. A manipulação do buraco teve uma melhora em média de 20 letras, mais de 90% de fechamento. O flap de limitante interna, melhora de 10 letras e taxa de fechamento de 77. E aí, a repetição do peeling que teve um resultado pior. E aí ele coloca, né, que realmente as melhores taxas de fechamento foram do transplante de tecido e da manipulação do buraco. O plug ou flap de limitante interna não teve um grande sucesso, aí uma grande serventia no fechamento, na melhora da visão. E apesar de não ter tido diferença estatística, nem na melhora da visão, nem na taxa de fechamento, a manipulação, de forma geral, quando você junta aquelas técnicas todas, teve um melhor resultado. E aí ele questiona que a literatura diz, é mais ou menos que cai um pouquinho no paper do Spade, né? Por que o que acontece ali? Será que você tem uma regeneração das camadas externas da retina, ou se você colocar um tecido dentro do buraco, não vai gerar essa regeneração, mas você vai criar um obstáculo à regeneração. Porque se você colocar um limitante interno, você colocar uma membrana miniótica, colocar um tecido retiniano, você pode raciocinar de uma forma que ele vai servir de arcabouço e de tração do tecido ao redor, mas você pode raciocinar que tem um negócio ali no meio impedindo o fechamento das estruturas, que é exatamente o que a gente quer que aconteça, que é exatamente o que o Spade tentou demonstrar no paper dele. E aí, limitação, chove limitação, né? Apesar de ser um estudo, ele mesmo fala que para você fazer esse estudo da melhor forma possível, num ambiente de vida real e tentar gerar diferença estatística, o sample size tinha que ser de 700 olhos, quer dizer, impossível 700 olhos, né? Então ele coloca, ó, foi o que deu, 72 olhos e já está muito bom. Realmente não é um número ruim, mas é um estudo retrospectivo, vários centros diferentes, cada grupo de técnica tem técnicas diferentes dentro dele, então você não está comparando exatamente a mesma coisa. Múltiplos cirurgiões, cada um fazendo de um jeito um pouquinho diferente, com a sua, né, com a sua técnica de preferência, enfim. Então tem bastante limitação. Opa, isso aqui já foi. E aí, eu coloquei isso daqui também, é um slide que o Felipe apresentou, que tem a ver com o estudo CLOSE, tá? Que não é um estudo de buraco recorrente ou de buraco secundário, é um estudo de tamanho de buraco e melhor técnica ou direcionamento para aquela técnica. Então, ele fala que buracos de até 600 micra, que foi o que a gente estava mostrando anteriormente, ele faz só o peeling de limitante interno, a técnica convencional. Buracos muito grandes, gigantes, ele sugere que seja feito o transplante autólogo. O Flávio é um cara que advoga muito a questão do transplante autólogo. E se fosse um buraco no meio do caminho, ele prefere fazer o flap de retina quando você tem as bordas elevadas, ou você fazer a viscodissecção das bordas do buraco, levantar um pouco o buraco, se a borda tiver flat, né? Estiver plana. E aí eu tenho algumas, deixa eu ver aqui, isso. Eu tenho algumas questões aqui
para a gente já levantar para discussão. Depois eu tenho uma cirurgia e um caso para mostrar, tá? Mas eu queria abrir, aliás, como o próprio André falou no começo, professor André, aqui a gente sabe que dentro desse ambiente é um ambiente livre, que a gente pode perguntar o que a gente quiser e está todo mundo livre para fazer as perguntas. Eu não tô com o chat aberto, não sei como é que eu faço para abrir, mas se tiver, o Edu ou o Ricardo podem falar aqui para a gente, tá? Eu deixei essas perguntas como perguntas para guiar, que eu gostaria de questionar o doutor André para ver a opinião dele, e a gente está livre para fazer outras perguntas também. Então, André, queria começar perguntando como é que você entende esse processo de foveação que o Spade fala, se você vê isso clinicamente nos seus pacientes ou se é uma viagem da cabeça dele. Boa noite a todos que estão ouvindo. Obrigado pelo convite de estar aqui. E isso me deixa muito feliz tudo, porque é basicamente a história da minha vida aqui, né? E se a gente tiver os próximos 3 dias para ficar conversando sobre isso, eu agradeço, porque é muito grande. Só para colocar um pouquinho para vocês em contexto, esses dois artigos aí são basicamente a prova de que na ciência nada se cria, tudo se copia. E, na verdade, o que a desvantagem ou a vantagem de se envelhecer e ter vivido aí mundo afora é, às vezes, a gente ter tomado vinho com todo mundo que traz esses artigos aqui, como o Spade mesmo, de ser companheiro lá atrás, de sentar nas mesas lá na década de 90. E mesmo o Smírio, nadador lá que está nesse aqui também, assim como o Arevalo era nosso, sempre quis jogar no nosso time da Arvo, e a gente não deixava ele jogar, porque ele era muito perna dura e queria jogar no time do Brasil. Então a gente consegue, a gente conhece todo mundo isso. Mas para vocês terem uma ideia, e se vocês permitem 5 minutinhos só, história da minha vida. A cirurgia de buraco de mácula, e eu vou colocar aqui porque tem muitos vieses e muita falta de padronização, e isso gera muita confusão nos artigos. Eu coloco como nós tínhamos domínio sobre a cirurgia do buraco no laco até 2010, quando surgiu o artigo da Michalewska e do Jerzy Narowski. Depois virou toda uma confusão, e vocês foram criados no meio dessa confusão. Em 1992, de 92 a 97, eu estava nos Estados Unidos, quase basicamente nessa época, e a cirurgia de buraco macular idiopático, vamos falar de idiopático, descrito por Guess na classificação de 95, depois de 87, depois atualizada de 95 em estágios 1, 2, 3, 4, 1A, 1B, etc. Ela surgiu em 92 com Kelly e Wendell em São Francisco. E elas, por que eles tiveram essa ideia? Porque um buraco de mácula num paciente desenvolveu uma membrana epirretiniana secundária, essa membrana epirretiniana contraiu, fechou o buraco, o paciente melhorou a acuidade visual. E ele tentou por 2 anos publicar isso e nunca conseguiu. Então, quando Kelly e Wendell começaram a fazer cirurgias em São Francisco, eu morava em Irvine com o Barry Cooperman e fazia meu fellow, já indo para lá fazendo cirurgias. E nós subíamos ou de carro ou de avião para assistir o Kelly e Wendell fazer os primeiros casos de cirurgia de buraco macular. Que naquela época, para vocês terem uma ideia, se fazia o quê? Se tirava o vítreo, se descolava a hialoide e se escarificava a borda do buraco. Ou seja, já se manipulava a borda do buraco para trazer o buraco próximo e esse buraco poder fechar. Os primeiros estudos mostrando aí em torno de 60% de fechamento dos buracos naquela época, usando a classificação de Guess, que classificou realmente os buracos maiores ali acima de 400, mais ou menos, micra, no olho, na biomicroscopia, olhando e comparando com o tamanho do nervo óptico. Junto disso, começou um grupo em Baltimore, que é o grupo de Glaser e Raymond Charda, e o Burt Glaser e o Raymond Charda começaram uma nova técnica, que era uma técnica de adjuntos. Raymond Charda foi companheiro de fellow do Barry Cooperman quando eles fizeram com o Ron Michaels e depois com o primeiro ano, o falecido Ron Michaels, que era o principal médico de retina naquela época, que faleceu com câncer. E o Barry fez com o Bill Freeman. Então nós íamos também, eu ia visitar o Raymond Charda, que começou a usar os adjuvantes, que era o TGF-beta, e depois veio sangue, plaquetas, etc. E assim se evoluiu ao longo da década de 90, se fechando muito buracos de mácula. Não se sabia muito, porque não se conhecia a membrana limitante interna, e pouco se falava da interface vitro-retiniana.
Depois, no final da década de 90, que entrou o peeling de limitante através de Eckert e através dos japoneses, e que nós começamos a fazer peeling de limitante sem nenhum adjuvante. Eu cheguei a fazer cirurgia ao vivo lá no Eckert, no curso, por 2 anos consecutivos, tirando membrana limitante interna de buracos maculares, sem corante nenhum, sem endocianina verde, sem azul brilhante, que depois veio, porque a endocianina verde surgiu no final dos anos 90. E depois, John Thompson mostrando que dava toxicidade na árvore em 2002. E aí os europeus estavam usando o Brilliant Blue. Então, tudo isso a gente passou por esse período, mas todo esse período nós tivemos atenção na aproximação de bordas do buraco, porque senão não fechava direito. Então, nós terminamos a década de 90 fechando acima de 80, 85% dos buracos de mácula indicados para cirurgia. E aí começamos a década de 90, nos anos 2000, com o começo da tomografia de coerência óptica, os pré-estratos e depois estratos. Quando originou até minha tese de doutorado, que foi um estudo qualitativo de estratos, para fazer análise randomizada, prospectiva, duplo cego, olhando, fazendo avaliação de 3 examinadores mascarados, por que que os buracos de mácula fechados, uns enxergavam e outros não enxergavam. Portanto, isso que o Spade está colocando agora, nós já provamos nos inícios dos anos 2000. Ou seja, isso na época pré-extratos ainda, ou seja, para o paciente enxergar, ele precisa reconstituir a sua retina externa. Agora, se é uma foveação ou não, um foveamento ou não, é absolutamente, até com todo respeito ao Spade, ao contrário do que o Spade fala. Porque porque ele colocou poucos buracos aí, e a média de buraco dele é baixa, mas coincidentemente, eu não sei se viram nesse artigo, ele só mostrou os buracos maiores. E só pelo pré-operatório do buraco dele, eu já imaginaria e poderia desenhar para vocês à mão como é que ficaria o pós-operatório. Só pela variação, porque eu sempre falei assim, vocês têm que, para ter sucesso na cirurgia de buraco de mácula, vocês têm que, no pré-operatório, saber selecionar buraco de mácula, porque a cirurgia de buraco de mácula tem seus limites. Então, você reconstitui mesmo, mas vamos lembrar o que Guess falou na coisa. O que que acontece? Buraco de mácula não é um buraco de mácula. Buraco de mácula é uma deiscência de umbo. Então, você abre, você não arranca a tampa. Então, na verdade, quando você faz um processo de cura, vamos chamar assim, pós-cirurgia, o que você fez foi reaproximar bordas de buraco. E alguns daqueles buracos que a gente está vendo que o Spade mostrou, eles já têm uns, você tem a camada elipsoide subindo na borda do buraco, ou menos velho, dá para chutar até quantos meses tem aquele buraco. O último que ele mostrou tem mais de um ano. E provavelmente é refratário, se é que já foi operado, por exemplo. Então é óbvio que ele vai fechar naquelas coisas que nós já abandonamos nos anos 2000, que é fechar em U, fechar em V, que agora fala em flat 1, flat 0, flat sei lá o que, que fizeram agora essa classificação. Porque o que, que acontece? Você aproxima a borda, você tem um empilhamento, aquele void que ele mostrou realmente existe, aparece em torno do segundo mês, para todo buraco que vai evoluir bem. Por quê? Porque, na verdade, a gente leva em consideração também com o que o Spade não, o J. Duker mostrou com a ocoplasmina, você tem um empilhamento de fotorreceptores ali, que ele é 360. E você depois, com o tempo, você tem um realinhamento desses fotorreceptores. E se você for pegar buracos maculares fechados com visão 20/30, 20/20, 20/25, na imensa maioria deles, eles não têm foveamento. Eles têm, como a membrana epirretiniana, às vezes, você tem ali uma fóvea não bem desenhada, e o paciente enxerga 20/20. Portanto, para não me alongar muito mais, obviamente, para deixar assim, ou seja, duas coisas. Primeiro, nesse artigo da foveamento. Eu não acho que é verdade isso. Eu acho que o Spade, dentro do vinho dele tomando, ele viajou, honestamente, com todo respeito. Primeiro, porque se você for estudar, se é que eu me lembro, decora aqui, na formação, principalmente em estudos de neonatos e de arrest, que chama na formação de fóvea, você tem uma mediação celular muito importante, inclusive com PDGFs e etc. Você não teria isso agora na fase adulta, não faz fundamento isso. Então, na verdade, o que ele descreveu foi um rearranjo
É, cicatricial e que ele fez um paralelo com a foveação da infância, o foveamento. isso. Não, mas é isso mesmo que ele quis dizer, né? Ele quis dizer o processo de ocupação da fóvea, né? De apinhamento dos fotoreceptores que acontece também depois do buraco de mácula, né? Não que você teria estímulo hormonal, coisa assim, não. Agora, só para lembrar para vocês uma coisa também, nós terminamos os anos 90. Isso tudo que eu estou falando é buraco macular idiopático. Míopes menos de 8, não tão traumáticos, não é buraco de alto míope, não é buraco de descolamento de retina, não é nada disso. Estou falando buraco macular, cada pessoas, 1.000 mulheres, três tem, cada três mulheres, um homem tem, demograficamente falando. Nós Sim. terminamos os anos 90 com 85% de sucesso fechamento do buraco de mácula. Terminamos os anos 2000 com 90%, 95% de sucesso do buraco de mácula, levando em consideração as limitações da cirurgia. Ou seja, você não pode sair operando todo o buraco de mácula. Quem disse que vale a pena operar buraco macular grande? Alguém disse, e ficou essa panaceia toda. Agora, a cirurgia tem os seus limites. O estudo de Manchester, e aí entra muito o falecido Ramin Tadayoni, que nós participamos muito, crescemos junto com, porque ele é egresso do grupo do Alain Rodrigue, que foi o francês que descreveu os estágios de Guess com a tomografia de coerência óptica. Eu cheguei a fazer muitos eventos com Alain Rodrigue, e ele fala muito bem, buracos até 700, 800 micra, mas o estudo de Manchester mostrou 650. Você fecha com técnica normal. Só que você tem que ater as bordas. Você tem que ver se você tem um tecido redundante. Tem que ter uma discreta manipulação. O próprio Eckert fazia, usava uma microcânula e aspirava o centro do buraco para aproximar as bordas no final da cirurgia. Porque nós sabemos que buraco macular idiopático fecha nas 24, 48 horas. Não adianta você ficar botando gás depois, botar a cabeça, etc. Não vai fechar. Então, É. eu acho interessante essa teoria finalizando aqui do Spade, mas acho que faz sentido até um determinado tempo. Mas essa reconstituição da retina externa, e que ele mostra em alguns, no caso que foi bem, ele está correto nisso. Agora, mais uma coisa para vocês, tem um problema nesse artigo aí também. Se você olhar, como é que você vê? Como é que você mede? Você falou que o Flávio mede na parte interna, eu concordo com isso. Eu vejo até aqui que o Alain Negreto, um ex-fellow, um grande cirurgião aqui, já está muito tempo de coisa. Na tese de doutorado dele foi a relação entre o diâmetro interno e a altura, que nós publicamos um artigo lá na década dos anos 2000 também, mostrando que se você tem uma relação altura-diâmetro interno, Alan pode até me falar, maior que 0,56, a sua chance de fechar o buraco macular é 10 vezes maior. Então você tem que ter, porque na verdade é uma ponte levadiça que você traz e ele encosta as bordas e você cria um tecido cicatricial. Não tem segredo isso. Só que existem o buraco macular idiopático, como é que ele evolve? Na verdade, ele se abre, você tem a deiscência, depois você começa a regredir as células da camada externa, ela enxuga, ela vem para dentro, porque senão começa você tem um descolamento do tipo sensorial ali. Então ela resiste por um tempo. Depois, através da retina, você começa a ter um tecido glial que prolifera do meio da retina, não sei exatamente a camada, e ele começa a crescer por cima da retina. Por isso que muitos buracos maculares você tira, dá a impressão que você está tirando pigmentos ali. E depois você encontra a membrana limitante interna. Você cresce um tecido por cima da retina, formando uma membrana epirretiniana. É importante tirar a limitante, porque daí se tira essa membrana epirretiniana. E aí essas bordas do buraco, por causa de tração e vetores, elas levantam, elas formam a ponte. E depois ele vai envelhecendo, ela vai fazendo flat. E vai se distanciando. E fica aquele buraco flat, ótimo para um arte, provavelmente, porque está lá na frente, e aí já passou de 1 milímetro esse buraco. Então, só de olhar o buraco no pré-operatório, eu já consigo falar quantos por cento, e qualquer um que prestar atenção, coisa não é nada que eu sou nenhum gênio, nada, mas você consegue falar se tem um bom prognóstico ou não. O segredo está na retina externa. Eu não me preocuparia com a parte de retina interna.
E eu acho que o segredo estaria ali, essa é a minha opinião. Lembre-se, a gente terminou isso. E depois da década dos anos 2010, eu comecei a encontrar um monte de gente com buraco que não fecha. Séries de 30 buracos que não fecham, que faz isso, que põe óleo de silicone. Não, como é que está acontecendo isso? Ou estão indicando buraco que a técnica não alcança, ou o conhecimento e a execução da técnica não está adequada. Alguma coisa está acontecendo, porque o índice de sucesso de beijamento de buraco macular até 600, 700 micra é elevadíssimo. E os pacientes, eu consigo encontrar pacientes nossos com melhor acuidade visual pós-cirurgia de buraco de mácula do que pós-membrana epirretiniana que eu dou cabeçada até hoje. Que eu não sei exatamente por que que ela não melhora, né? Acho que o Ricardo tem uma questão lá que quer perguntar. Então, André, eu quero fazer um comentário e ouvir de você também. A gente aqui no Orbit, a missão da gente é trazer informação para o cuidado das doenças mais prevalentes, das doenças que podem ali ter um impacto maior do ponto de vista populacional. Isso sempre foi a missão das terças. E uma coisa que eu ainda vejo muito aqui em Salvador, muito, contraindicação de cirurgia de buraco de mácula por oftalmologistas mais antigos e desatualizados, ou ambos, ou até jovens que não tiveram uma vivência, e que eles colocam o peso do risco da cirurgia, de uma vitrectomia, que é tão perigosa, e contraindicam cirurgias de buraco em pacientes com buraco de 400 micra, né? Você explanou aí bastante sobre os índices, né? E eu me recordo de um artigo seu nos arquivos brasileiros, se eu não me engano, mostrando o índice de tração e com um racional sobre a tração tangencial, e o componente da elevação das bordas nessa tração tangencial. Mas o que eu queria que você trouxesse aqui, de tanta experiência que você tem, que o Rosman já falou, enfim, e que nós todos do Orbit compartilhamos com o pensamento dele, uma coisa que eu queria ouvir de você é o seguinte: é incomum você ter em cirurgias de buraco de mácula visão melhor do que 20/30, idiopático, recente? Honestamente mesmo, eu já tenho um certo tempo de praia, eu não tenho por que esconder nada e eu tenho feito isso ao longo de toda a minha vida. Não. A cirurgia de buraco macular bem indicada, você muito frequentemente tem 20/40, 20/50, 20/30, 20/25, 20/20. E é aí que está a beleza da cirurgia de buraco macular, que eu fico frustrado porque tiraram essa beleza da cirurgia de buraco macular. Eu acho que é o efeito deletério das cirurgias de buracos que talvez não merecessem ser operados. Aí que está meu questionamento, entendeu? Porque é o seguinte, o Dr. Suzuki sempre que falava assim, a cirurgia não deve ser um desafio para o cirurgião, ela tem que ser um benefício real para o paciente. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, Kirkpatrick, no primeiro retinóstico que nós organizamos com o Coros, em que Tarek Hassan mostrou a técnica do Intrepid para fazer cirurgia, olhando só no oftalmoscópio indireto na cadeira do consultório para vitrectomias mais simples. E ele falava assim, e ele falou naquela vez para o Tarek, para você dar um passo para frente, você não está autorizado a dar um passo para trás. Ou Ok. seja, isso em inglês. E eu acho que isso está acontecendo muito com cirurgia de buraco macular. Lembre-se, o Ricardo, quando você olha, se você também criticando, fazendo uma crítica que às vezes passa despercebida, a Rosman, nesse artigo do Spade, a gente aprende uma coisa, por exemplo, nas imagens de OCT, você tem que ler nas entrelinhas. Primeiro, vocês já viram as fotografias ou o face, alguma coisa, quando você pede para um paciente de buraco macular fixar para fazer a tomografia? Ele não consegue fixar direito e ele muda a sua fixação muito fácil. E você faz um radial lines nele ali. Se você não tomar cuidado, você não está passando pelo centro do buraco. E muitas dessas medidas que são feitas manualmente são feitas erradas. Se você vê no artigo aqui do Spade que ele mostrou, mas ele não pega a gente sempre, porque sempre tem um gato olhando isso. Se você olhar a córeo capilar embaixo das imagens dele, você vai ver que nas duas primeiras, se não me engano, é o primeiro quadro, nas duas primeiras, você tem uma imagem
decorou coriocapilar totalmente diferente. Ele pegou cortes desse buraco macular no processo de cicatrização. Ele não pegou, provavelmente alguém fez para ele, em lugares diferentes. Você pode ter mudança disso, mas indiretamente você vê o que que acontece. Você faz leituras inadequadas desses buracos maculares. E aí também dá problema. Mas voltando ao que o Ricardo falou, Ricardo, eu acho que é uma desfeita fazer isso com cirurgia de buraco macular. Cirurgia de buraco macular é uma cirurgia segura. A vitrectomia em si, hoje em dia, é uma cirurgia segura. E você não tem por que não indicar bem. Eu acho que buracos maculares de 800 mica para baixo. Então, se você quer seguir o Manchester, que é um estudo de prontuário sensacional do NHS, e o próprio Ramin também gosta disso, mesmo sendo francês, ele gostava, né? Desculpa, coitado. E você, a partir de abaixo de 650 bem medido, você pode fazer. Agora, tem buracos de 800, que o Alan está aqui também na mesma tese que você falou, e do artigo, que você pega buracos maculares velhos que tem essa relação altura-diâmetro interno ainda boa, então você sabe que ele fecha. É, E sim. você vê ali que os fotorreceptores, a retina externa, ela ainda está boa, porque eles envelhecem diferentemente. Não As- é só. André, e tem outras coisas, por exemplo, qual é a história típica de um buraco macular? É uma senhorinha que vai lá nos seus 55, 60 anos, no máximo 65, e ela mal percebe que ela perdeu visão em um dos olhos. Porque às vezes não é o olho dominante e ela está enxergando bem como se fosse uma monovisão ou uma báscula. E aí você fala, nossa, você tem um buraco na retina, você precisa provavelmente fazer cirurgia. E aí, os pacientes, às vezes, você põe 20/40, 20/50, 20/30, e mesmo assim, esses pacientes sabem que estão enxergando bem, mas muda, às vezes, pouco a qualidade de vida do paciente. Por isso que eu, às vezes, coloco também, vale a pena você fazer cirurgia para buracos gigantes? Primeiro, eu acho que a gente tem que evitar que cheguem esses buracos gigantes. Se chegou buraco gigante, é porque alguma coisa foi feita e ela não foi feita bem. São buracos refratários, não foram bem operados na primeira cirurgia, ou buracos que realmente não tinham indicação. Porque eu confesso para vocês, nós estamos num trabalho de uma meta-análise, na verdade, uma revisão sistemática primeiro, provavelmente uma meta-análise. Porque não interessa se você fecha ou não o buraco. Primeiro, o buraco é óbvio que tem que fechar. Mas o que interessa para o paciente é o paciente enxergar. Então, Sim. quando você opera buracos acima de 700, 800 micra, e você usou qualquer técnica, fez Hart, quem quer que goste, Tamer, Flavinho, qualquer um, fez flap, fez Frank Rose, descolou, manipulou borda, o que for. Quando os buracos são acima de 700, 800 micras, a média de ganho de acuidade visual despenca. Você só consegue acuidade visual razoável com a média de 20, 60 em buracos menores do que 800 micra. Isso eu só estou hipoteticamente falando um número, não é exatamente isso. Mas buracos menores você consegue visão boa. Buracos grandes você não consegue. Lembrem-se vocês também, para nós que somos pesquisadores, quando você traz um paciente para ver uma acuidade visual em ETDRS, num protocolo de fase 3, 30% desses pacientes, só de aprendizado, ganham entre uma e duas linhas de visão no ETDRS. 30% deles. Isso são 10 letras, só de aprendizado. Você pode imaginar na maioria desses estudos, então, que estão sendo usados, às vezes nem trabalhos publicados, são dados fornecidos por amigos, ou são acuidade visual em Snellen que estão sendo transladas em ETDRS. Eu, É não, isso aí. eu acho que tem as suas limitações, tem que respeitar isso. André, Desculpa, fazer estou mais um. falando demais aqui, mas é paixão mesmo. Não, não, que é isso. Ó, tá sendo incrível. Eu percebi que Rosman aproveitou a terça para ele aprender, fez até as dúvidas dele aqui para tirar. Eu É isso tô aí. aproveitando também. Eu queria fazer aqui alguns comentários. A gente, nas OCTs, a gente sempre traz biomarcadores e formas de usar o OCT. Você falou do erro em medir e você falou dos cortes radiais. Para quem acompanha aqui, sabe que o radial é o meu desafeto, porque as pessoas
olham aqueles 6 ou 12 base scans e consideram aquilo como se fosse uma varredura de 128 para medida de espessura, mapa de ETDRS, e isso me incomoda muito. Mas o que eu queria trazer aqui são métodos e informações do ANFACE, como a gente usar o ANFACE, que é aquela imagem vista de frente do ACT, segmentando para fazer medidas. Então, na prática, eu meço o buraco, André. Eu uso o SIRS, então eu uso a segmentação que eles chamam de elipsoide ou ISOS, que é um pouquinho acima, são 20 micrômetros acima da PR. Eu pego o anface e a primeira coisa que eu olho é se o buraco está redondo. Se ele não estiver redondo, pode ter uma atração de uma membrana, de uma proliferação maior, distorcendo ele, e aí eu já sei que tem um componente lateral maior. Mas só de olhar a forma já me traz essa informação. E então eu faço a medida do buraco se ele estiver redondinho, ou então no maior diâmetro, se ele estiver ovalado, é o maior diâmetro do buraco quando está nesse plano acima da PR. E aí tem duas formas da gente olhar o menor diâmetro. Uma delas é subindo esse slab para cima, para mais ou menos na retina média, e a outra é descendo para a coroide e vendo a hipertransmissão, porque como sai o tecido da fóvea, você vai ter uma hipertransmissão ali na, na coroide, e o anface, quando você faz uma segmentação customizada, faz essa hipertransmissão, você consegue medir. Então, são formas de medir. E uma das coisas, André, isso eu queria ouvir de você, opinião pessoal. Uma das coisas que me incomoda muito nos estudos e nas aulas e nas inúmeras apresentações de buraco de mácula é que as pessoas vêm falar de buraco de mácula utilizando a acuidade visual, que você já explicou, e utilizando tamanho de buraco. E aqui eu abro um parêntese para falar que o buraco crônico vai ter uma lesão crônica do EPR, eventualmente aquele EPR não está viável, você vai fechar e não vai funcionar. Para que botar um transplante de retina ali se você não avaliou o EPR antes? Será que valeria colocar um transplante de EPR junto? Enfim, a minha pergunta para você é simples. O tamanho do buraco, quando a gente usa essa classificação, ela já engloba secundariamente as alterações de cronicidade de EPR e de possibilidade de viabilidade dessa cirurgia, ou a gente está errando e não está olhando isso, e não está escrevendo e nem está criticando isso? Qual é a sua opinião sobre? Não, eu acho que você está absolutamente correto. Hoje em dia nós temos condições e temos biomarcadores que a gente já imaginava que existiam no passado e que hoje estão facilmente identificáveis com os aparelhos mais modernos. E o que acontece, Ricardo, é que os buracos maculares, eles envelhecem de maneiras customizadas. Por que? Não me pergunte, mas você consegue. Isso porque, primeiro, é difícil você determinar o início da lesão. Raramente os pacientes têm um corte vertical falando, minha visão parou, tá. Às vezes, quando o paciente começa com a metamorfopsia inicial, você imagina que ali, ou pode ter sido só uma atração inicial, mas você não sabe realmente a idade do buraco. Mas você, através desses dados que você acabou de colocar da tomografia de coerência óptica, você identifica fatores de envelhecimento nesse buraco que são fundamentais na imaginação do prognóstico disso. Ou seja, você consegue avaliar muito bem. Você começa vendo a altura. O tamanho do buraco é mais um indicativo só, não é uma coisa em si, um enfim. Você tem a membrana limitante externa, você tem a camada elipsoide, você tem o estado desse epitélio pigmentado quando você coloca a incidência dos raios e você penetra ou não a mais. Se você tem uma lesão de epitélio pigmentado. Então, você tem que, na verdade, realmente juntar fatores. Agora, o buraco macular, em relação ao seu tamanho, ele fala muito sobre a sua capacidade de fechá-lo, mas não fala tudo sobre a capacidade desse paciente enxergar depois.
Isso aí. E Então, queria realmente, jogar. e isso eu acho muito importante você colocar isso, porque o meu sonho de consumo era ter um reading center que lesse esses buracos e determinasse realmente, através de protocolos pré-determinados, essas características, entre elas que envolve o tamanho do buraco macular, porque isso, na verdade, está uma panaceia, tá? Cada um fala o que quer. E, Por exemplo, e base do buraco talvez seja mais fácil, mas base do buraco já foi estudada lá atrás. No começo É, dos anos 2000, a tentativa de fechamento foi baseada em base de buraco. E isso viu que não funcionava, então a gente abandonou isso e foi para o menor diâmetro linear interno. Porque, na verdade, é aquele efeito da ponte levadiça, que é a sua capacidade de unir as bordas, que a cirurgia propicia, né? Mas existem muitos outros biomarcadores, é um campo aberto para ser descrito isso, e eu acho que vocês são parte dessa equipe que pode muito bem descrever, ou ajudar a descrever tudo isso. André, eu preciso repetir uma coisa que você falou há pouco, eh, parafraseando o professor Suzuki, né? A cirurgia não é feita para ser um desafio para a gente, não é isso. E a gente tem visto cada vez mais com as redes sociais permitindo que você mostre o que você quiser, com eventualmente congressos permitindo a apresentação sem uma curadoria específica. Graças a Deus a gente tem a SBRV que preza por isso, né? Enfim, é por isso que é tão importante ter uma sociedade forte para todos vocês que estão assistindo aqui. E a gente vê as pessoas querendo mostrar: olha o que eu faço, olha o que eu sei fazer, ao invés de se preocupar com a melhora da visão. E o que você tem falado, André, faz total sentido para o que a gente vem repetindo aqui no Orbit, para o que a gente pratica na prática, tá? Eu queria trazer um ponto mais, se Rosman não brigar comigo, eu bem tô querendo ir para os rapidinho, pontos também. bem rapidinho. Eu costumo fazer uma avaliação do paciente, tentar entender com multimodalidade a cronologia do paciente e escutar ele também. E tem uma coisa que eu faço em casos selecionados, que eu já conversei com alguns colegas que me criticam, tem outros que, enfim, acham legal, mas não fazem, que é quando eu percebo que tem um paciente com um buraco macular relativamente pequeno, borda elevada, curto espaço de tempo, né, na cronologia imaginária ali entendida, e vítreo aderido na borda, eu não tiro a limitante. O que é que você pensa sobre uma cirurgia preservando a limitante ou não tem por que preservar, Dómfilo não faz mal? O que é que você acha disso? Não, bom, eu, como falei para vocês, né, o velho Pops aqui passou por todos os estágios da cirurgia de buraco macular. Portanto, do jeito que você descreveu a cirurgia, nós fizemos muitas cirurgias assim. E nos estágios, porque antigamente nós baseávamos nossa indicação cirúrgica em estágios, em tamanho, em idade e em acuidade visual. A principal, depois eu lembro também na Harvard, o próprio John Pollack falando que se fosse escolher um, escolheria a acuidade visual, porque se a acuidade visual não é tão ruim, provavelmente o buraco é recente, é jovem e é pequeno, né? Mas se você tem realmente lesões pequenas, e peeling de limitante nunca foi, acho que nunca será uma coisa absolutamente ou totalmente inócua, que existem artigos suficientemente robustos falando que você pode ter problemas de. Embora também, acho que hoje teve até um post do Xará do André falando sobre dissociação de Donf, lá de coisas sobre pós-peeling de limitante, mas que realmente isso não está muito ligado ao cuidado visual final, mas você tem, é um procedimento que não é tão fácil assim, você prolonga o tempo de exposição à luz, e como diria também o professor Suzuki, quando você tira a limitante, você expõe os pés da célula de Miller, você pode desorganizar um pouco mais essa retina. Eu acho que em casos pequenos, sim. Provavelmente eu analisaria um pouco as bordas do buraco, do que eu acho até mais difícil do que a limitante, que é você com o instrumento apropriado, você ver se os bordos estão relativamente redundantes, porque como eu acredito que aquilo fecha muito rapidamente nas primeiras 12, 24 horas,
essas bordas têm que se tocar no pós-operatório imediato, senão não adianta nada. Então, se eu termino uma cirurgia que eu sinto que isso aconteceu, porque eu não quero ficar aspirando no centro do buraco quando faço a troca fluido-gasosa, mas eu acho que isso tem tecido suficiente. Eu acho que você está absolutamente correto nessa posição de fazer. Acho que buraco. Mesmo porque, voltando aqui para todo mundo, né, que está assistindo também, quem que inventou que buraco macular é grande acima de 400 e é pequeno abaixo de 400? Se vocês me mostrarem de onde surgiu essa coisa, é tudo lá nos anos 90, quando a gente tinha que classificar alguma coisa, a Guess estava lá, 350, 400, de repente, poxa, quem que estipulou isso? Né? Surgiu aleatoriamente, é obra do acaso. Então a gente tem que realmente procurar, eu acho importante o que o Ricardo falou de novo, nós temos biomarcadores importantes hoje, não podemos deixá-los de lado. A medida do buraco é só um deles, e aí que eu acredito na ciência e na sofisticação. Ou seja, nós temos que ver. Na membrana epirretiniana, vocês sabem que é um sufoco danado. Eu vou dar até essa aula no Congresso Mundial. O timing da cirurgia de novo. Ou seja, é horrível isso, porque não tem um biomarcador que fale realmente exatamente, porque tem que ser uma coisa meio customizada. Mas para buraco, tem alguma coisa que está escondida ainda aí. Não acho que a resposta está no, nisso que o Spade descreveu, mas que precisa ser sofisticada essa previsibilidade do buraco de bácula, embora ela não é tão ruim assim como a membrana, ela merece, mas essa previsibilidade não só da visão, mas como do fechamento também. Eu vou juntar, vou aproveitar, vou juntar. Você já respondeu parcialmente, né? Então, essas questões, eu vou juntar Obrigado, viu, André? essa, já deu uma aula. A segunda, a terceira e a quarta de uma. Vou tentar fazer um bem bolado aqui da pergunta. Então, ele até o Ricardo comentou, lógico que não é só o buraco, né? Então, situações outras, como a atrofia do epitélio pigmentado, o Spade mostrou, o Ricardo comentou, né? Não é só o tamanho do buraco que importa, mas levando em consideração a saúde do epitélio pigmentado também, e o que você entende das cirurgias que não são as convencionais de peeling de membrana, o que que você acha que acontece quando você coloca algo dentro do buraco? O transplante de tecido, seja a membrana miniótica, seja retina neurosensorial. Você acha que ela serve de plataforma para o crescimento das células, né, para o avanço das células? Você acha que ela serve de tração para as bordas? Ela faz algum tipo de reconexão neural? Ou eles, na verdade, estão ali atrapalhando o processo de fechamento? E nesse sentido, eu acho que o mais me importa o EPR cirúrgico do que o EPR pré-operatório, porque essas técnicas você vai praticamente obrigatoriamente tocar no EPR em algum momento, ou manipular, ou mesmo que seja o tecido, não vai tocar diretamente com o instrumento, mas o tecido vai tocar, vai apertar, enfim, assim. O EPR pré é fácil que você vê o ACT, mas o EPR intra, quando você tem essa manipulação, me preocupa mais. Então eu já imagino que a sua opinião vai ser mais que ela atrapalha ocupando espaço do que qualquer outra coisa, mas eu queria saber de você mesmo o que você acha que acontece para sugerir algum tipo de melhora de visão nesses casos. E eu já vi que eu concordo absolutamente contigo, múltiplas técnicas mais atrapalham do que ajudam e confundem, principalmente os mais jovens que têm menos experiência com buracos de mácula, mas os buracos que vamos pegar, vamos dizer que você fez um buraco de 500, 600 micra, bonitinho, legal, tranquilo, ele não fechou e depois de um tempo ele está lá com 600, 700 micra, até aumentou um pouquinho. Você faz algum tipo de procedimento de resgate nesses casos, baseado no que a gente mostrou nos papers, ou você fala, olha, infelizmente a chance foi dada e não fechou? Então, dividindo um pouco as suas perguntas, eu gostaria de dividir em duas situações quando você perguntou da interposição de tecido. Eu Uhum. acredito que se, voltando de novo um pouco dos dados aí da medicina baseada em evidência, se você tem um buraco que tem uma chance grande de fechar com uma técnica standard, uma Uhum. técnica bem feita, ou seja, um buraco abaixo de 700 micra, por exemplo, eu acredito que interposição de material no meio mais atrapalha do que ajuda.
né? Você tem séries, os italianos, eu dei lá em Trieste o ano passado, e eles falaram muito sobre buraco macular, eles tinham vários, tanto o Fábio Patelli como o Paulo Lanzetta, vários, a mesma Grazia, e nós discutimos bastante sobre isso. Você tem resultados bons também, mas eu acho que a retina acha um caminho com aquilo que é colocado ali no meio, que eu acho que não é necessário. Eu acredito que não é necessário porque nós temos os números da década de 90, dos anos 2000, em que nós fechávamos buracos abaixo de 700, 800 micras em mais de 90% dos casos, com acuidade e resultados bons. Então, eu acredito que se agora, em buracos, uma vez que você está numa situação que o buraco é muito grande e você, ou seja, buracos de, vamos lá, 1 milímetro, 1000 micras, 900 micras, etc. E que você é um entusiasta de uma técnica e acha que isso vale a pena, porque é muito difícil você encontrar um buraco grande que você fecha e que você acredite que ele vai ter uma visão melhor do que 20/200, 20/100, quem sabe se der sorte 20/80 com a bordinha ali do coisa. Você acha que isso vai ajudar a vida do seu paciente em relação à qualidade de vida dele? Aí é um campo aberto. E eu acho que, lembre-se que eu sou da época de translocação macular. Ou seja, dos anos 99 até 2002, antes da era do PDT, quando começou tudo, nós fizemos tudo que vocês podem imaginar. De rasgar a retina a volta inteira, rodar a retina, tirar a membrana, colocar epitélio pigmentado debaixo dessa membrana. Não tínhamos muito a nitidez das tomografias para poder mostrar aquilo que a gente estava fazendo. E, obviamente, depois, por causa das complicações, né, que são várias complicações pela translocação ou limitada ou 360 graus, ou só pela interposição de epitélio pigmentado, que a gente cortava o epitélio pigmentado e jogava por debaixo da fóvea para cobrir a área que a gente tirou a membrana, porque as membranas da MRI são tipo 1, então ela sai junto com o epitélio pigmentado mesmo, e você colocava epitélio pigmentado ali, e honestamente os resultados sempre foram muito limitados. E agora, eu acho que você vai colocar alguma coisa, vai colocar, mas você vai transformar um olho que tinha um buraco grande que enxergava 20/200. Aí você vai transformar esse olho que tem agora uma retina onde foi feito o harvesting, você tem um escotoma ali. Muitas vezes você põe no lugar, às vezes pode ficar no lugar, pode sair. Você tem um olho agora com óleo de silicone, às vezes você não põe, tem gente que não põe o gás, põe o óleo de silicone. Numa paciente, será que ela está feliz com isso? Isso é um questionamento que eu faço. Agora, outra coisa colocando, você interpõe ali epitélio pigmentado, tudo, retina. Aí você vê bem na tomografia de coerência óptica uma retina externa razoavelmente bonita. Você vê uma camada elipsoide, você vê, às vezes uma membrana limitante externa. E aí você assiste no congresso falando que tem uma interação de tecido. Tem uma sinapse, por quê? Aí você vai farfetching lá do outro lado e fala assim, olha, células de mira, tem células progenitoras, ou então nós estamos falando aí de, 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 de uma coisa extremamente sofisticada, de achar que tem sinapses, e se tivesse sinapse, a visão iria para 20/20, eu acredito. Porque coisa. Agora, não, essa visão fica no máximo 20/80 ali, pode ter um outro caso, vamos confiar e tal. Porque toda vez que você coloca uma retina epitélio pigmentado no lugar, ela vai viver. E você pode, nós tínhamos isso, ela é viável. Se você passar, colocar ela longe ali do lugar do buraco, e você passar um OCT, provavelmente você vai ter essa retina externa lá de que você fez o transplante, que ela está viável, mas isso não significa que ela se ligou. Então vamos Sim. fazer isso na coluna vertebral e vamos botar os paraplégicos para andar novamente. Entendeu? É o que Então eu o falo. negócio Eu, começa a ficar complicado com a coisa, entendeu? eu falo Então, isso agora mas também. respondendo objetivamente, Luiz, aquilo que você perguntou, eu não sou entusiasta das cirurgias dos buracos maculares gigantes. Quando tem uma cirurgia que falha, modestamente falando para vocês, deve ter fellows meus assistindo aqui, o índice de não fechamento dos buracos maculares, que eu indico, é muito alto. Posso colocar que é acima de 95%. Por quê? Porque eu sou bom cirurgião? Não, mas talvez porque eu selecione melhor os buracos que mereçam ser operados. Tem outros buracos que eu falo, olha, eu acho que o ganho que você vai ter não vai compensar. Então é melhor não fazer. Mas se eu tenho um buraco que
falhou na primeira. Eu geralmente o que eu faço é, se eu posso, estender o peeling delimitante e fazer o que a gente chama de reposicionamento foveal, que é aquilo que o Gabriel mostrou lá. Eu mexo nas bordas do buraco desde sempre. Todos os meus buracos maculares eu testo as bordas, ou com manipulador de retina, ou com brush. Eu não uso o Tano, porque o próprio falecido Tano falou: não use meu instrumento, porque ele é muito perigoso. E realmente ele não é tão bom assim. Então, porque eu tenho que ter certeza que aquilo vai fechar. Mas eu tenho certeza que esse buraco que eu estou reoperando, ele não vai fechar. Ele às vezes fecha naquele UV que a gente chamava lá atrás. Ele não vai reconstituir a retina externa. E às vezes o que eu faço nesse paciente é diminuir um pouco a escotomia que ele tem. Mas raramente esses pacientes ficam melhores do que 20/80 de visão. Raramente. Eu acho que eu não tenho nenhum desses pacientes reoperados. Esse Fico deu a deixa. Eu vou mostrar o vídeo do Gabriel Castilho contigo, que ganhou o prêmio da SBRV. Então, é exatamente isso. Você está com um manipulador de tecido, né? Esse é Que o é um. manipulador de retina, ele tem uma ponta de silicone que é diamond dusted, e aí ela é fácil de fazer. Quando você traz a retina, é tranquilo. Quando você tem que levar a retina, ela é mais chata, né? É, Lembrar que o olho faz uma curva, o olho não é flat, então você tem que entender essa curva e às vezes aliviar a pressão que você está puxando. Marca o epitélio pigmentado? Marca. Agora, as pessoas que às vezes criticam, falam, você está manipulando, está traumatizando. Por vezes são as mesmas pessoas que manipulam tanto para poder fazer outras cirurgias mais traumáticas ainda, que eu acho que não faz sentido. E se você ver aqui, olha o afoveamento desse paciente, por exemplo. perfeito, né? E Ficou lindo. você, às vezes aparece, às vezes não, mas você tem a retina externa reconstituída. Mas não faço essa técnica, Gabriel sabe muito bem também, não faço essa técnica para buracos simples, entre aspas. Esses são para buracos grandes e buracos ou recidivados. An- André, me permita aqui fazer um parêntese ou colocar isso em negrito. A gente está mostrando, o Gabriel e o André apresentaram esse vídeo e ganharam um prêmio lá na SBRV por esse vídeo, mas isso não é que é melhor do que o que já existe para buracos padrão, vamos chamar assim, standard, tradicionais, pequenos ou médio ou grande, que 400 é grande, né? Por favor, não queiram fazer uma coisa nova no olho de alguém se não precisa, sabe? É só essa mensagem que eu quero deixar. A gente vai para congresso, assiste coisas novas, legais, discute sobre aquilo, mas é importante cada um ter um filtro. A gente está mostrando uma técnica que deve ser usada para situações específicas. Se André puder sugerir os casos em que ele opta por fazer essa técnica, é ótimo, mas em todo mundo não, pessoal. Não, você É, está totalmente correto. O que eu faço aquele aqui é ver se a borda é redundante, geralmente com um brushzinho nos buracos menores, eu até vejo mesmo ali, mas jamais esse que a gente chama realmente de reposicionamento foveal. O reposicionamento foveal, que eu acredito, por que a gente chamou de reposicionamento foveal? Porque eu acredito que a fóvea está sendo colocada no lugar de volta onde era o umbo dela, entendeu? Lá na fechada, no plug, na embriologia, quando foi feita ali. Então, isso é para buracos maiores, geralmente maiores de 800 micra, ou buracos recidivados, em que você precisa meio que mimificar aquilo que o Frank Rose fez, que é você criar um descolamento ali, que você, quando cria o descolamento, você também faz uma dispersão do epitélio pigmentado, e você criar tecido redundante para que as bordas se aproximem e você consiga fechar, né? Então, é só mais uma técnica. Eu só refuto um pouquinho quando as pessoas realmente criticam. Primeiro, você colocou muito bem, não é técnica para casos mais fáceis. Mas, e que isso pode danificar, você toca, arranha, às vezes marca o epitélio pigmentado, depende do peso da sua mão. Mas você tem aí uma prova, ou seja, esse paciente provavelmente, eu olhando uma retina dessa, não tem como o paciente não enxergar pelo menos 20, 30. E é um paciente que restituiu a retina externa e através da técnica. Traumatizou? Traumatizou. Se você procurar, é um corte, né? Um corte X0, um corte unidimensional.
Mas diante de um caso complicado, é uma opção. Só isso, É, mas eu sempre, há muito tempo assim, eu já conversei com o Flavinho, com gente que faz muito transplante autólogo, e eu me lembro que em 2000, há 4, 5 anos atrás, quando começou esse negócio, eu já falei, mas como é que você coloca um defunto ali no meio do buraco? Aquilo ali vai fazer o quê, né? Um pedaço de qualquer coisa. E naquele momento estava aquele boom de coisas que você colocava no buraco, limitante, tecido de Agora é Ateno. Agora é resto de Ateno. coisa. Agora é teno, sangue, enfim. Aí eu me lembro de um paper se eu não me engano, foi do Riso, não quero ser, não tenho certeza, mas que ele fez de membrana miniótica, que assim, ele mostra uma foto do buraco que fechou, mas assim, não fechou, porque tinha uma coisa branquinha ali no meio, em cima da EPR, mas que aquilo não considera um fechamento de buraco, foi né? bom que você falou. Pergunta para o Stano, por exemplo, se ele está fazendo. Não faz mais, né? Não, ele fez a série primeira dele para buracos maculares de míope. Míopes. Isso Então, aí. realmente é uma outra entidade que eu acho Aham, que talvez valha a pena, porque você não tem epitélio pigmentado lá mesmo, em muitos desses casos, como é que você vai fazer e tal, ou membrana miniótica que você põe, ou peso transplante. Mas são situações distintas. E muitos daqueles entusiastas realmente estão, talvez, não sei se vão seguir. Eu respeito muito, eu acho que a medicina avança através desse tipo de situação. sim, sim. Repito mesmo, eu não condeno ninguém. Eu acho que a beleza da nossa subespecialidade está em haver, na existência de vários caminhos para o sucesso, vários caminhos para se conseguir bons resultados. A gente, obviamente, tem que respeitar toda vez que você vai fazer, tem que ter um consentimento informado, você tem que ir pelo GCP, você tem que ter um Sim. comitê de ética, você tem que realmente, né? Você tem que respeitar tudo isso na nossa vida moderna. Mas é através desses pioneiros em que a gente evolui. Só que eu acho que o discente, a gente deve evitar um pouquinho. A vantagem de envelhecer é que você às vezes se torna um discente e não tem medo de tomar porrada, porque você às vezes É, fala, "Oh, esse fluxo aqui, eu não vou com o flow, eu acho que eu vou um pouquinho diferente." Então, e o fellow, muitas vezes, a gente treina baseado naquilo que a gente acredita, não significa necessariamente que é verdade. Depois ele vai ver outras pessoas e ele acredita na verdade dele. sim. Mas é assim que a medicina evolui. E para não dizer que eu não tentei, eu tentei 3 casos de transplante, que era um caso muito ruim, um buraco muito grande, pós-DR, um deles. E dois fecharam. Um fechou de uma forma que você, se eu te mostrar, é que eu não trouxe, mas se eu te colocar o ACT aqui, você não fala que operou. Porque tem uma FOV ali, assim, a imagem é linda da tomografia, o paciente não melhorou nada, tá? E um deles gerou membrana subretinana. Então, eu não sei se a minha manipulação ou colocar o tecido ali, eu não sei o que aconteceu, que danificou o epitélio pigmentado e gerou a possibilidade do crescimento da membrana. Por isso que eu comentei aquela questão da manipulação do EPR, que tem que ser feita de forma muito delicada. Nenhum dos três melhorou a visão dos que eu fiz. E o Flavinho acho que é porque eu selecionei mal, porque eu não fiz a perimetria da borda. Eu concordo, não fiz nada disso, não tinha descolamento, quer dizer, também não eram casos padrão, beleza e tal. Mas Mas sabe o que eu. acontece, Luiz? Você Ah, falando assim, por exemplo, o Flávio. O Flávio é um cirurgião excepcional, sim. habilidosíssimo, Flávio. Não tem o que questionar disso. Mundialmente conhecido. Mas eu lembro uma vez que eu fui dar aula, a primeira vez que eu fui no Aspen Retinal Detachment Meeting, que é uma sociedade que tem muitos velhinhos. E eu era mais garoto naquela época, acho que começo dos anos 2000 também. Tava eu lá e o Dom D'Amico, isso mesmo. E tava o Karl Klais, que é um cirurgião que você já conhece também, que sempre fez Sim. cirurgia mundo afora. E naquela época nós estávamos falando sobre retinotomias 360 graus e todas as complicações, as translocações. E aí o Karl Klais apresentou 20 casos, não lembro assim, com translocação e com resultados espetaculares. Ou seja, sabe? Aí todo mundo olhava, tinha assim, tipo, é um meeting de umas 100 pessoas no máximo, um olhava para o outro, você escutava aquele na sala, etc e tal. E aí o dono do amigo pegou o microfone e falou assim: Olha, vocês têm que entender que o Karl Klais é um cirurgião excepcional. Porque perguntaram para ele: Você tem complicações? Ele falou: Não, não tenho complicações. É, Entender que ele é um cirurgião absolutamente skilled e que provavelmente nas mãos dele tudo isso funciona, mas isso provavelmente deve dar complicações.
E é aquilo que a gente vê na prática, né? É, Não tem como. Só tem complicação quem faz, e a nossa especialidade existe muita complicação. Então tem que ter cuidado com ela. exatamente. E aí, depois de ver esse vídeo do Gabriel, eu não sei se foi esse vídeo do Gabriel, mas foi, talvez o terceiro, talvez tenha sido uma aula sua mesmo, dessa manipulação do buraco. Eu tive esse paciente que eu vou mostrar rapidinho para vocês, que é só exame de ACT. Então, ele tinha uma hemorragia subretiniana, tem ali um PED, né, era uma polipoidal, um paciente jovem, até 50 e poucos anos. E aí, ele naquela vai operar, não vai operar, aquele sangue ficou branco, né, ficou bem mais denso. Aí, quando ele decidiu operar, eu sempre tomo cuidado de fazer o fluxo fora da parte longe da fóvea para exatamente não formar buraco. Mas eu não sei se pelo fato desse coágulo estar muito denso, o fluxo que eu fiz de longe, ele seguiu e abriu Por que buraco para você, fora. por que você se culpa? Você fez a Não, 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 técnica, não. Não, não aconteceu. me culpo, não. Aconteceu. Eu estou falando que aconteceu. Estou E mostrando que pode aconteceu. acontecer, pode acontecer. Não, estou mostrando o que aconteceu. Não, não tem problema nenhum, que eu sei que eu fiz longe da mácula, não fiz perto, mas aconteceu. E na hora eu percebi que aconteceu, limpou boa parte do sangue, lógico, então já resolveu o problema do sangue. Mas eu, como percebi, eu fiz o peeling. Meu peeling sempre é bem extenso, eu faço pelo menos 1,5 diâmetro de disco ao redor da fóvea. Me dei por satisfeito, fiz a troca, o buraco, eu deixei com gás, o buraco não fechou. E aí eu fiquei naquela coisa, tem esse descolamento do EPR, um buraco já, né, de complicação de cirurgia, que eu já fiz o peeling. Eu falei, o que eu vou fazer? Considerei colocar um transplante de retina, mas eu fiz exatamente a massagem. Não tenho esse massageador de tecido, mas eu fiz com uma soft fechada, né? Então você monta a soft numa seringa com êmbolo, então ela não vai aspirar passivamente. E não sei nem se usa, se é possível fazer dessa forma, mas é um instrumental que eu tinha e acho que ficou um resultado bem legal. Esse resultado aqui a gente vê já com algum tempo depois da cirurgia. Se não me engano, a cirurgia deve ter acontecido para março, abril, alguma coisa assim. Então, ele hoje, a última vez que eu vi, em setembro, ele estava 20, 150, estava mesmo o que eu estou te falando que estava. E um buraco fechado, com aspecto bem razoável para um buraco desse, foi nessa massagem. Eu acho que eu diria que a minha técnica, você vê que ela estava com a borda levantada, então isso facilita um pouquinho, porque eu também entendo que se a borda estiver flat grudada na PR e você massagear, não sei o quão atraumático aquilo vai ser, então eu preferiria levantar um pouco a borda com visco que seja, para depois dar aquela penteada. E o resultado foi bem legal. Para mim, é a minha técnica de escolha agora, é essa massagem. Não sei, eu tenho duas perguntas. Se você, a borda colada ou a borda levantada faz diferença na forma que você vai fazer, e se pode usar a soft mesmo, se é melhor comprar. Que eu dei sorte dessa vez, da próxima é melhor comprar um negócio. Não, eu acho que, bom, nesse caso foi bem, né? Um caso extremo, que nem você colocou, eu acho que é uma opção. Mas ele vem bem também com a borda flat, não tem problema não, porque ele mexe, você sente muito, principalmente entre as arcadas e o buraco, ela realmente ela fecha, você vê a boquinha de peixe, ele fica uma boquinha de bagre até ali, porque muitas vezes eu não mexo no feixe papilomacular tanto, mexo mais superior, inferior e temporal, para não correr riscos maiores ali. Mas você fez correto. A opção, eu gosto mais do brush do que daquele manipulador que você viu no vídeo. Aquele É. manipulador, ele é um pouquinho rígido, ele poderia ser um pouquinho mais flexível. E o brush que eu falo são as soft tips que elas são cortadas, né? Você faz como se fosse uma cebola, que nem você corta, então ela não faz surge, ela não Hum, pega porque ela não é redonda ali. Então você pega e corta, segmenta. Você pode também, se você não tem um brush, você compra um soft tip normal desse, você pode cortar ele em quatro, cinco, seis pedacinhos ali para ele ficar como se fosse uma escovinha. interessante. Desse jeito Tá. você nem precisa fechar porque ele não faz o surge, ele não pega a retina e também ele ajuda porque ele faz uma discreta aspiração. Então, quando você está penteando, ele também está soltando um pouquinho essa retina vindo em direção ao seu tip.
e ele faz facilitar a sua manobra. Mas eu Olha, confesso que é uma manobra que não é tão simples assim, existe uma curva de aprendizado, mas para quem faz peeling de limitante, é uma manobra absolutamente factível e vocês hoje mais jovens e a molecada então que está no fellow fazem qualquer coisa, então aprende muito rapidinho isso. Não era braço duro que nem a gente lá atrás. ó, essa dica da Soft já valeu para mim à noite, viu? Nem sabia que dava para fazer isso e tem toda a razão, vai aspirar bem menos e fica mais delicado, porque era um medo meu de ficar empurrando com a Soft ali e não ter que Vai. comprar um negócio novo para você ter que não vai usar nunca, aquela confusão, né? Então, Ó, é mais fácil fazer isso com a Soft. se for testar amanhã, só não testa no buraco pequeno, tá? Não, É, não, ó, mas Mas é, é para o caso certo. Mas brincadeiras à parte, André, na semana passada o Edu apresentou uma sequência de artigos que falavam sobre a validação do último antiangiogênico que chegou, e a gente falou muito sobre o que era estudo de não inferioridade, né? Que quando você tem um padrão ouro e você vai validar uma nova técnica, a única coisa que você precisa para você ser aceito é você não ser inferior. Pessoal, quando vocês forem para um congresso e e que vocês assistirem uma nova técnica, antes de aplicar, conversem com quem apresentou ou vão se inteirar de qual é a relação daquele novo tratamento com o antigo. Façam, não é quando é uma questão de experiência pessoal, que o congresso ele é para isso também. Quando é uma questão de experiência pessoal, tente entender ali qual é a não inferioridade daquela técnica, ou se existe algum viés de técnica, como o André agora explicou que o Rosman fez merda, mas por acaso, brincadeira. Que ele poderia ter cortado ali o soft tip, enfim. O congresso ele é sobre isso, é sobre você ir buscar uma informação, mas você saber que a pessoa que está em cima do palco, ela é reconhecida, mas ela também pode ter um viés, de interpretação dela. E ela vai falar para você o que ela viveu naqueles casos e que pode não ser replicável. Então é importante, busquem a não inferioridade antes de aplicar uma nova técnica. Cuidem dos seus pacientes. Eu acho que a minha mensagem hoje vai ser essa aqui. Ô, Ricardo, Mas ainda o que eu se. aprendi hoje, viu, André? Eu não tenho como te agradecer. Eu já falei algumas vezes. E essa aula que o Rosman disse que viu você fazendo o negocinho, apresentando lá, ele estava sentado comigo. Depois ele não aguenta ver o microfone aberto, fica falando o tempo todo, né? Que foi lá na SBRV. Então, acho que foi, eu não me lembro direito, a- mas eu me lembro que foi numa a- aula sua que foi eu fui lá na fazer essa técnica. SBRV. Foi É. no. Oi, E assim, é, quando a gente vê o seu nome atrelado ao buraco de mácula, assim, o órbit inteiro vai lá assistir. Isso é fato, porque a linha de pensamento que a gente tem é muito parecida, e o pensamento no cuidado com o paciente, em menos é mais, e se precisar, você tem que saber o que é melhor e você tem que dominar aquilo que é melhor, mas se precisar. Não é para todo mundo e você não vai ser melhor se você faz uma técnica melhor. Você vai ser melhor se você faz a técnica adequada para o seu paciente. Então, exato. E Ricardo, ainda, obrigado. ainda seguindo, só para gente, só para vocês ouvirem minha voz hoje, né? Eu estava aqui só de. Não, mas isso que o Ricardo falou é muito verdade, e isso complementa muito o que o André falou durante essas coisas. Eu vou citar aqui uma coisa que eu vi no Congresso, e é muito importante, porque quando a gente está numa posição que a gente está aprendendo, muitas vezes a gente não sabe discernir o que é certo e errado, certo? Então, a gente às vezes vê uma pessoa fazendo uma técnica que às vezes não foi aplicada para aquele caso, a gente pode falar assim, poxa, vou fazer também, e aí começam os problemas. E aí o que eu quero falar, eu lembro muito bem de um congresso em que teve um paciente, um médico que subiu lá e estava mostrando uma complicação cirúrgica no qual ele estava com descolamento de retina, e eu não me lembro muito bem, acredito que foi o perflu que ele foi injetar e injetou e tchuf, entrou pela fóvea e fez um buraco. E aí ele removeu o perfluo depois e e era um buraco que acabou de abrir naquela cirurgia, não tinha buraco de mácula. E ele foi lá
e fez uma técnica não tradicional, que eu não tenho certeza, eu acho que ele botou limitante dentro do buraco, tá? E aí o paciente fechou lá, mostrou o pós-operatório com o buraco fechado, mas com uma anatomia não ideal, e ele feliz falando, olha, esse paciente ficou com 20/60. E aí eu lembro do André Maia, levantou e falou assim: olha, a gente está aqui num ambiente onde tem muitos alunos, esse buraco acabou de abrir. Talvez se você tivesse utilizado somente o gás, não precisava nem fazer o peeling, você ia ter uma anatomia muito mais favorável e, eventualmente, esse paciente podia ter sido 20/20. O seu 20/60 é muito bom, mas talvez ele pudesse ficar 20/20. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai mostrar para quando a gente tem pessoas aprendendo. E é por isso que a gente precisa de essa explanação toda que o André fez, falando sobre a percepção Curadoria. dele nessas técnicas novas e etc. Porque é uma pessoa com extremamente experiência e o que o Roger falou no começo, bom senso. A gente tem que ter muito bom senso na hora que a gente for indicar uma técnica. André, não tem nem palavra para te agradecer. Eu acho que a gente ouvir esse tipo de explicação de quem viveu, a mesma coisa quando chamam eu e o Edu para falar, sei lá, de Anjo CT, a gente viu o negócio nascer, né? Então é muito natural para a gente e claramente você tem essa experiência com buraco de mácula. Você viu o negócio nascer no sentido de as técnicas desenvolverem e depois, como você falou, 2010 ficar uma coisa muito doida. Então, é bom a gente pousar um pouquinho e falar, pessoal, vamos dar uma pousada aqui, o negócio é assim que acontece, é isso que a gente busca. Se não tiver que operar, não opera, se tiver que operar, opera, porque essa sensatez. Uma vez alguém me falou o seguinte, não sei quem falou, mas que o bom cirurgião não é aquele que escolhe quem operar, é aquele que escolhe quem não operar. Então, eu acho que vai muito nesse sentido aí, né? E foi uma aula para mim danada, e esse toque final aí para mim já valeu tudo, né? Esse brush que dá para usar para outras situações, inclusive, que eu já estou pensando. Rapaz, Então, Rosman gosta de um boa. armengue. Ele tem cara de que gosta de um armengue. Ele vai ficar cortando lá, viu, André? Ó, Eu vou, eu eu vou pedir vou. para alguém filmar isso. É discípulo do Hagman, que é meio MacGyver. Eu curto essas coisas, eu curto essas coisas. É, Agora, Obrigado, ó, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. eu quero só fechar aqui, contando para vocês uma coisa. A escolha de um serviço de fellow, com quem você vai, ou você vai escolher uma instituição e você vai ser uma pessoa dentro de uma instituição forte, ou você vai buscar uma pessoa que você se identifica como com ideais, como valores, ou enfim, que você quer ser como aquela pessoa no futuro, sabendo todo o caminho que tem. Né? E eu tive a oportunidade de conversar bastante com o André lá, lá em Campinas, né? E uma das coisas que a gente estava falando, que eu falei para ele, eu falei assim, ó, você não pode parar de ensinar. Eu falei para ele, a gente almoçando, eu falei, você não pode parar de ensinar. André, ele já formou excelentes cirurgiões de retina, retinólogos clínicos, cirúrgicos, participou da formação de algumas centenas de oftalmologistas não retinólogos e eh, a transmissão de valores que prezam o cuidado do paciente, a responsabilidade como médico, precisam ser extremamente valorizadas. Então, eu já falei isso para você, André, eu acho que você é um cara que não pode parar de ensinar. E para quem pensa em um fellowship, ou, enfim, ou acompanhar, ou estar junto, procure pessoas que você se identifique em relação a valores, como você queria, quem você procuraria para cuidar do seu pai e da sua mãe. Tá? Eu tenho certeza que aqui você tem o Dr. André alinhado com os valores que a gente tem aqui sempre aqui no Orbit. Então, André, mais uma vez, obrigado. Assistir você e ouvir seus comentários faz sentido, faz fazer sentido para o tipo de medicina que a gente vem praticando. Isso aí. muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa. Tudo isso me deixa um pouco mais tranquilo em relação a isso. Como vocês falaram, eu fui para os Estados Unidos querendo aprender clinical trial, na verdade. E aí trouxe para o Brasil e fiz.
e desenvolvi isso no HC e lá no Suel por um bom tempo. Agora não estou mais lá no Suel, mas é uma casa querida que o Suel é como se fosse um pai para mim, sempre foi. Mas a gente fica preocupado, porque hoje em dia você vê que existe um imediatismo, né? Ou seja, muitas vezes a quantidade de informação, que na minha concepção é totalmente diferente de sabedoria, a sabedoria vem com a informação de qualidade, vem com o aprendizado e vem com o tempo. Ela ficou mais escassa porque a quantidade de informação é tão grande, não só pela quantidade de formandos que nós temos que não conseguimos absorver nas cadeias subsequentes de residência e fellows, mas porque muitas vezes com esse bombardeio todo de publicação, o filtro está difícil de se manter um filtro adequado, realmente. Muitas vezes se nega a história, se abdica de leituras de, por exemplo, de um livro do Guess para saber, ou qualquer outro compêndio lá atrás para aprender um pouquinho da história, e daí você jogar a informação mais atualizada para que essa informação faça sentido, né? Não pode, quem nega a história tem que reescrevê-la. Isso é chavão, é clichê, mas é a mais pura verdade. Então, eu acho que iniciativa como a de vocês, que de qualidade, sem negar os óbvios avanços, as necessidades dos pioneiros, tudo isso dentro de uma filosofia ética e de proteção ao paciente, né? Eu acho isso fundamental. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, eu me sinto lisonjeado pela oportunidade. Espero ter agradado quem ficou até agora, né? E, Ó, e pra você ter uma ideia, nosso OCT normalmente demora 40 minutos. A gente já está aqui, ó, nem sei, começou 7h30, uma hora e parabéns. 40, né? Então, foi. É Minha isso filha aí. está A aqui gente, colocando, Não, pai, você jantou? Pai, você é jantou? isso, a gente vai indo, a gente vai indo. Obrigado de novo, André. e Obrigado, André, André. ó, Obrigado. é, tenha liberdade de, quando quiser participar, venha, a casa é Canal sua. aberto. A gente quer ouvir mais, a gente quer aprender mais, né? É isso aí. Não é, Luiz? Você fez sua Estamos aqui para listinha, isso. eu sabendo com antecedência eu faço a minha também. Você gostou da listinha, né? É isso aí. Eu queria ouvir Perfeito. dele. Ouvi tudo que eu queria. Tchau, tchau, Maravilha. pessoal. Boa noite aí para vocês Pessoal, e obrigado, André. Obrigado pela audiência, obrigado pela oportunidade. Até mais. Tchau. tchau, tchau.